Olá família, abrindo a mente, temos hoje mais um vídeo do nosso canal e desde já você que não é inscrito, eu convido você a fazer a sua inscrição hoje no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber em tempo real o nosso vídeo quando postarmos e se gostar, dê um like, ok? Fazendo isso vai nos ajudar. Muito bem, o tema de hoje é: pedi a Deus que enviasse um filho seu e ele me mandou um gay. Ainda bem. Pelo ano de 2005, depois de ter pastoreado igreja no Ceará, durante 8 anos como pastor mais novo do Ceará, eu tinha no coração uma chama que ardia, um desejo de ser um pregador itinerante. Um dos nossos presidentes me confidenciou uma instrução. Ele disse: filho, só teve um pregador aprovado no Ceará, e foi o missionário Bernard Johnson, que fundou a ETAD, Escola de Educação Teológica do Brasil, porque ele mesmo bancava as campanhas dele, mas os demais não foram aprovados. Esse pastor presidente, ele fazia parte da presidência, eu não vou citar o nome dele agora, não é importante isso. Importante que ele me deu o conselho, esse conselho. Eu falei assim: ô pastor, então vai ter de surgir um segundo Bernard Johnson, porque eu estava muito apaixonado para ser pregador itinerante. Então, eu estava em um município chamado Catarina, no Ceará, fica em uma serra fria, extrema, com a cidade de Itauá, a cidade de Arneroz, Saboeiro, Mombaça e Acopiara. Fica na região, próximo da região chamada Inhamuns, onde as pessoas criam cabras, né, bodes, enfim. E eu passei durante a convenção, se não me falha a memória, de 2004, eu passei 3 dias pedindo ao pastor Pedro Cavalcante, o vice-presidente da convenção, para me deixar ser itinerante. E ele disse: não é compatível você sair de uma igreja, você ficar sem igreja, você não ter uma referência, né? Eu sempre ouvi isso. E ele queria me ajudar. No sistema, no ministério, eu não tenho do que reclamar. Me deram toda a chance, fizeram tudo. O que não preencheu a minha alma não foi a falta de ajuda dos líderes. Não, eles cumpriram com a sua parte. Só que eu não gostei mais do sistema, eu passei a não gostar, minha alma pesou. Pois bem, depois de 3 anos e 3 meses em Catarina, uma mocidade que girava em torno de 60 jovens, as senhoras eram 50 jovens. Nessa época, meu pai, minha mãe, meus irmãos estavam congregando 2 anos ali comigo, naquela igreja. E eu pedi a convenção para ficar itinerante. E até o pastor presidente disse: você é o primeiro itinerante que não teve problema moral para sair da igreja, e não foi doença, você renunciou o pastorado para ser itinerante. A maioria das pessoas, dos líderes, perguntava: irmão, ser itinerante é melhor? É melhor? Você fazia essa pergunta, só que para mim não fazia sentido. Eu não fui dirigir igreja pensando em dinheiro. Bem verdade que se eu tivesse pensado, hoje eu tinha minhas contas pagas, porque todo mundo paga a conta. Mas você ser fiel no campo, por consciência, não tem aplauso de ninguém não. Você vai terminar sem nada, como muitos diziam: faça a sua casa, faça plano de saúde, compre o seu carro. Eles me aconselhavam para o meu bem, eu não fiz. Hoje quem sofre sou eu. Não por isso, eu não sofro por isso. Na verdade, nem por desprezo das pessoas, que as pessoas são facções. Ela tem um time, se você sai do time, você está contra. Essa é a realidade. Mas deixa eu ser mais conciso, para não ficar muito grande o vídeo. Então, em 2005, a minha decisão de ficar itinerante, ela foi escrita na 5ª página do primeiro exemplar da Eclesiástica. A Eclesiástica foi uma revista, um periódico feito pela convenção para ser notícias dos obreiros, dos pastores. Então, tomei essa decisão e aí não havia ainda uma ponte para eu entregar a igreja, simplesmente assim fazer esse traslado de igreja para o campo itinerante. Então, eu pedi ao pastor presidente, já que Catarina na época tinha mais de 300 irmãos juntando o campo todo no hall de membros,
eu pedi para fazer um trabalho em uma pequena igreja na cidade de Guaramiranga. Guaramiranga fica no maciço de Baturité, é uma região turística, é uma região que tem mansões de capitães no passado, é um local que tem as famílias Bezerra política, que tem reservas ecológicas, hotéis, bastante hotéis famosos. É um local bastante turístico, que até foi chamado de Suíça brasileira, né? Pois bem. Lá tinha revistas, uma coisa interessante, né? Só que a igreja em si, o povo ali é um povo pobre, um povo carente. Os irmãos, eles são caseiros, eles cuidam das mansões dos ricos. A cidade, ela tem uns 8 mil habitantes, mas oscila todo final de semana para 12 a 13 mil habitantes, porque as pessoas vão para lá, é uma região turística. Então, aquele foi o último local. Eu entreguei Guaramiranga depois de um ano, já em 2005, e fui ser itinerante. Aqui resumindo a minha história. Eu fui para Maracanaú para morar. Maracanaú é uma cidade industrial, ela fica na área metropolitana de Fortaleza, uma cidade formigueiro, nós chamamos assim, cidade muito rica. Quem dirigia na época era João Gonçalves Mendes, o segundo vice-presidente da convenção. E quando eu fui para ali, eu não era um itinerante frequente, assim, pregando nas igrejas, não tinha como me manter. E eu soube que vizinho ao bairro de Gereissati, que é um bairro que fica no centro, tinha um outro bairro lá vizinho, que havia um homem, um irmão, um pastor, que ele foi pastor numa cidade chamada Alcara, e em alguns lugares, mas ele teve um problema de trombose. Ele tinha um braço, assim, um lado dele que ele era doente. E eu fui conhecer aquele homem, e eu estava preocupado, eu precisava fazer algo para gerar alguma renda para me manter. E quando eu estava lá, ele profetizou para mim. Ele falou assim, olha, você está preocupado como você vai se manter, mas não se preocupe, quando você chegar em casa, diante de você já tem uma porta. E aí, eu fui para casa e eu dobrei meu joelho numa cadeira, assim, eu estava escorado na cadeira, orando, e quando eu levantei os meus olhos, eu estava diante de uma caixa de isopor grande. As pessoas compravam para botar peixe. Eu comprei a caixa de isopor para botar VHS, filmes, que eu sou colecionador. Eram filmes, estavam empacotados naquela caixa para não ficarem mofados. Então eu pensei, vou montar uma locadora de vídeo. E aí iniciei. Eu peguei o meu carrinho, que eu tinha um carrinho velho, eu troquei em 140 filmes. Com um rapaz que tem uma loja lá no Gereissati, na Avenida 7. Um rapaz chamado Valdo. Tinha uma locadora chamada Valdo Vídeo. Eu troquei com ele com os filmes e iniciei uma locadora de vídeo. Eu aluguei um prédio. E foi bastante difícil no início. Tudo no início é difícil. Que eu trabalhei ali 2 anos, depois vendi para o meu irmão aqui em Lagoinha, Quixeré, onde eu estou morando, aqui no interior do Ceará, vizinho a Limoeiro do Norte, na região jaguaribana. Depois eu vendi para o meu irmão essa locadora, meu irmão mais velho. Ele ainda tem esses filmes. E naquele dia, no belo dia, eu precisava levar a mistura do almoço para casa e eu não tinha alugado nada. E eu fiz uma oração. Eu disse, pai, envia um filho teu para alugar um filme, para eu comprar a mistura do almoço, comprar um frango para o almoço. E naquele momento foi uma coisa emocionante. O filho dele veio rapidinho, botou a bicicleta assim no chão, na entrada lá, e veio rapidinho alugar o filme. Um rapazinho bem delicado, com cabelinho verde, era um gay. E ele veio, alugou os filmes, eu fiquei tão emocionado com aquilo. Na época a locação acho que deu o preço do quilo do frango, certinho. E ele foi embora. Aí, meus amigos, vamos aqui abrir a nossa mente, vamos pensar. Eu não sou preconceituoso e nunca fui. E ser gay não é motivo de preconceito. É motivo de conceito, cada um tem o seu conceito, né? Meu conceito é que eu não tenho nada contra. Nada contra quem quiser ser qualquer coisa na vida dele, casado, separado, gay, solteiro, titia, titio, seja o que for, né? Pois bem, não vou olhar para um artista e deixar de admirá-lo porque ele seja gay ou seja isso ou aquilo. Não, né? Então eu acho que o maior defeito da pessoa é a ganância, não é essa pessoa ter um estilo de vida. Pois bem, então você analisa, não poderia ter aparecido um pastor, irmão, aleluia, eu vim aqui porque Deus tocou no meu coração, meu servo, meu ungido, meu anjo, um filho meu está pedindo ajuda, então vai lá. Nunca! Quando eu precisei de ajuda, cara, não foi pastores, não.
Aí aparece um babaquinha e diz, ah, lá vem você falar de pastor. Abra a mente, religiosamente eu sou pastor também. Sou pastor também. Eu não estou falando de pastor, estou dizendo que as pessoas têm essa concepção. Quer um exemplo? 2013, deixei de fazer parte da Assembleia de Deus. Eu conhecia 1.300 e poucos pastores. Eu estava nas convenções com eles. Estava nas escolas bíblicas. Estava em ceias com eles. Muitos. Sabe quantos me visitaram quando eu sumi do cenário? Nenhum. Assim mesmo, nenhum. Eu também não estou cobrando nada, eu não quero que me visite não, cada um faça os seus trabalhos. Eu só estou dizendo que não adianta você orar e dizer, vai aparecer um pastor. Por que não aparece? Quer um exemplo? Eu estava trabalhando aqui, iniciando a empresa, um trabalho aqui com a Herbalife, abri a supervisão, eu estava trabalhando para comprar uma casa de uma amiga minha, uma senhora, a irmã Carmelzita. E ela disse, irmão, eu profetizo, eu acredito que vai aparecer, irmão, 10 pastores. Eles vão se juntar e te dar essa casa. Obrigado, irmã Carmosita. A sua fé é joia. E você é uma joia preciosa. Você foi uma mãe maravilhosa para mim, me ajudou muito. Mas não apareceu nenhum e nem vai aparecer. Mas eu resumo aqui a minha história dizendo que aquele jovem foi o que me socorreu. Se você observar na Escritura, você que está com a mente aberta, você não vai ver o Salvador nunca xingando nenhum homossexual, nem falando disso, não falou. Agora existe um processo chamado reescrevendo a história. Vocês sabem que a história de Sodoma e Gomorra foi reescrita, né? Foi colocada em várias partes, foi reescrita, né? Porque é conveniente. Vocês sabem que reescreveram a história de Maria Madalena, né? Maria Madalena nunca foi uma prostituta, mas os padres, os escritores, os pastores, não todos, viu? Uma boa parte de líderes evangélicos, eles não dizem que ela foi uma prostituta, mas a população, de uma forma geral, diz que a Maria Madalena foi uma prostituta, ela nunca foi. Ela era simplesmente alguém que tinha 7 espíritos. Está escrito, ela era de Betânia, um amigo do Salvador. O Salvador expulsou o espírito, só isso. Não consta nada de prostituição, mas as pessoas reescreveram a história. Então, o que está escrito de Sodoma e Gomorra, se não tiver reescrito, talvez tenham reescrito a história de Sodoma e Gomorra, é que eles tiveram bens e fecharam a mão para o pobre, para o necessitado, e por isso foram punidos. Agora, talvez a história reescrita diga que é porque eram muito homossexuais e que todos os pecados da época de Noé era tudo por causa de homossexualismo. E não é verdade. O maior pecado que havia, que está escrito em Gênesis capítulo 6, era porque havia homens poderosos que dominavam e oprimiam os demais. Parece com hoje, né? Não é não? Hoje não tem muita gente poderosa. Então aqui eu vou concluindo a nossa história de hoje. E diga nos comentários a sua opinião, o que você acha, qual é o maior pecado? É as pessoas dominarem as mentes fracas, corromperem essas mentes, quererem ficar ricos, pegando um pouquinho de cada um, ter muita usura, muita ganância, né? Esquecer o reino dos céus, esquecer de ajudar o carente, ou será que o pecado maior seria ser um homossexual, alguma coisa do tipo, né? Diga nos comentários o que você acha. Ou já aconteceu contigo a mesma coisa? Você orou, pediu a Deus que mandasse um filho dele, e ele mandou um filho dele que era gay. E daí, qual é o problema, né? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.